Muito bem, às 11 horas e 10 minutos é tempo de mais um Itália Canta nesse espaço do Difusor Acontece. Hoje chegamos à homenagem de número 672 do Itália Canta, quadro elaborado pelo saudoso Dr. Tobias Musael. O Itália Canta é uma parceria entre a Rádio Difusora Pansati, o Jornal de Jundiaí e o Círculo Italiano. A pesquisa histórica é feita pelo nosso companheiro Rolando Giarola. E hoje vamos homenagear a família Poli, aqui nos estúdios da Difusora, a presença do seu Jurandir Poli e também do Ricardo Sérgio. Vou pegar o bom dia dos dois. Seu Jurandir, bom dia, satisfação tê-lo aqui na Difusora, como vai? Bom dia, a satisfação é toda nossa. Bom dia. Meu caro Ricardo, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Prazer estar aqui. Satisfação é toda nossa. Vamos então um pouco da história Poli nesse espaço do Itália Canta. No dia 12 de novembro de 1888, Francesco Poli, então com 29 anos, embarcou no porto de Gênova, com destino ao Brasil. Francesco era da comunidade de Sereia, região do Vêneto, e fez a viagem no navio Frisia. Um mês depois, o italiano já estava em Jundiaí, vivendo no núcleo colonial Barão de Jundiaí, onde hoje acontece a festa italiana, tradicional festa do bairro da Colônia. Francesco Poli, porém, não ganhou um lote de terra, como aconteceu com outros imigrantes. Por esse motivo, ele foi trabalhar na fazenda de propriedade de Jacinto Pires, em Itatiba, onde se plantava muito café na época. O italiano era casado com Santa Poli, que ainda na fazenda de Itatiba teve varíola. Ela morreu aos 25 anos e foi enterrada na propriedade com um cordão de ouro que trouxe da Itália e era muito cobiçado por quem vivia no local. A joia acabou sendo roubada. Em 1904, Francesco Poli voltou para Jundiaí, após 16 anos vivendo em Itatiba. Ele comprou um sítio nas proximidades de onde hoje está o aeroporto da cidade e plantou muita uva na propriedade. O imigrante casou-se novamente com a cunhada, Rosália. Anos depois, ela também morreu e Francesco se casou pela terceira vez com outra cunhada, Elisabetta. Ele não teve filhos nessas duas últimas uniões. Gaetano Poli, filho de Francesco, se casou com Angelina Formaggio, com quem teve vários filhos. Martinho Poli, avô dos homenageados que estão no estúdio hoje, trabalhou nesse sítio, cuja produção era vendida de carroça pelas ruas da cidade. Jurandir, filho de Teresa e Luiz Poli, é casado com Maria Poli, com quem teve 3 filhos, Ricardo Sérgio, Marcos e Andréia. Luiz é editor gráfico e trabalha até hoje. Ricardo é engenheiro elétrico. A história dos Poli foi pesquisada pelos primos Ricardo Sérgio e Renato. A família está hoje espalhada por Jundiaí, São Paulo, Poços de Caldas e também no litoral sul, no Guarujá. Todas as famílias cujas histórias são relembradas aqui no Itália Canta serão homenageadas posteriormente no Círculo Italiano de Jundiaí. Nesta ocasião, receberão diplomas confeccionados pela Gráfica Rami, também parceira deste projeto. É um pouco da história da família Poli. Ricardo Sérgio, a gente trouxe aqui o relato de que você foi quem comandou aí a pesquisa da família. Deu muito trabalho, como é que foi esse período para que você puxasse por toda essa história que começou em novembro de 1888, Ricardo? Na verdade é um desafio bem grande, porque a família, na verdade, não é um primor em termos de organização, né? Então ela não tinha muito material. Quem me ajudou muito nessa atuada é o Renato Poli, um primo meu de segundo grau, que tem uma grande parte da história, né? E eu, obviamente, consegui também uma grande parte da documentação, né, vinda da Itália, inclusive, para que pudesse fazer todo esse levantamento e tentar entender as origens, exatamente as datas, como que as coisas aconteceram, né? E os desafios que eles acabaram encontrando aqui em Jundiaí. Quanto tempo de pesquisa, Ricardo? Aproximadamente 7 anos. E aí, seu Jurandir, o relato da história, né? Com datas importantes, o relato de familiares. É bom recordar, seu Jurandir? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Muito bom. Aliás, ele fez uma coisa que eu devia ter feito, né? Ah, é, seu Jurandir? Então ele
tomou para si essa incumbência, né? E foi fundo, né? E é bom, né? A gente Então, resgatar um pouco da história. Eu, como pai dele, né? Sim. Fiquei sabendo de muita da história através do meu filho, né? Ah, que Através do legal. Ricardo, eu mesmo, né? Muita coisa. Algumas vivências, assim, quando eles eram pequenos, né? Ou então, quando eu tinha uma certa idade, ainda garoto, então eu convivi muito com meus avós, né? Então, esse meu avô Caetano, ele tinha perdido um braço, entendeu? Ele trabalhava com carroças, né? Colocava aquelas rodas de carroça, Sim. e numa martelada, para se acertou o braço, ele ficou sem um braço. Então, ele tinha dificuldade, não pôde trabalhar mais, né? Então, era comum ele, um dia da semana, ele vinha com uma cestinha, né? Então, ele visitava todos os filhos e levava frutas, né? Porque tinha um pomarzinho onde ele morava. E em troca disso, cada filho ajudava, né? Então, dava um papo de macarrão, outro de feijão e tal. E assim que ele se sustentava, né? E aí a esposa dele, minha avó, fazia chinelos, né, de pano e vendia, né? Vendia. Para ajudar meu avô. Ajudava no orçamento, né? Ajudava no orçamento de casa. Sem Uma dúvida. vida assim sofrida, mas a gente, como era garoto, achava que era uma coisa normal, né? Verdade. Mas era bacana, porque todos os filhos ajudavam, né? Mas mesmo assim ele tinha essa incumbência, né? Sim. E também a satisfação de trazer do pomar dele as frutas para os filhos, né? E ele fazia essa peregrinação, né? Além da visita, né? Ele também recebia esses alimentos que ajudavam no dia a dia em casa. Verdade. Ô, Ricardo, hoje a família, pelo relato aqui, está espalhada, né? Em São Paulo, no litoral, no sul de Minas. Como é que funciona esse convívio? É possível aquele domingo reunir a família completa? Fica difícil, né, numa situação dessa. Hoje é muito difícil. Só em datas especiais, talvez Natal, Ano Novo. Tem que ser de fato uma data muito especial para que isso possa acontecer, né? Mas na medida do possível a gente tenta se encontrar assim, tá? São os mais próximos, né? O senhor Jurandir, álbuns fotográficos, o senhor tem muita história guardada? Olha, o que eu tinha, passei para ele, né? O que nós tínhamos, não tinha de alguma Porque coisa isso vira um curiosa, documento, não, Ricardo? Então. Sim. Eu passei para o meu filho, ele que estava incumbido de fazer, né? Tem muito material, Tem Ricardo? bastante material. Tem bastante né? material. Eu não diria tantas fotografias assim antigas, né? Sim. Talvez num nível do bisavô para baixo, uma quantidade bem mais significativa de fotos. Mas o que a gente conseguiu reunir de documentação vinda da própria Itália, em termos de registros, né? Aí a gente tem bastante coisa de fato. Até os registros pela passagem lá por São Paulo, pela hospedaria do imigrante, a gente conseguiu realmente levantar um material muito grande, até em relação aqui em Jundiaí mesmo, naquele processo que existia no começo, de requisitar um lote de terra. Então a gente conseguiu resgatar na prefeitura esses registros, até bem interessante, porque são papéis muito amarelados, Imagino. muito antigos, né? E que, de certa forma, enriquecem o trabalho. Sem né? dúvida. Fica muito bacana mesmo. Aliás, Ricardo, o que mais te chamou a atenção nessa sua pesquisa? O que você guardou assim que você pode nos relatar agora? Olha, o que eu acho que foi mais interessante, né? Dado aí o devido respeito a todas as crenças, né? Mas eu diria para vocês que eu fui muito atormentado ao longo desses 7 anos, pelo fato de você ficar o tempo inteiro assim, relembrando e buscando informação desses que já se foram, né? Então, a quantidade de sonhos com essas pessoas, de contato, Puxa. sabemos lá que nível, né? Foi muito interessante e ao mesmo tempo assustador. Teve momentos que eu tive que literalmente abandonar para poder ter um pouco de calma e continuar o trabalho. Muito interessante. E essa história, senhor Jurandir, do cordão de ouro que foi roubado? Eu estou sabendo por conta da pesquisa dele, né? Esse relato, ele vem, na verdade, de um irmão do Sim. meu avô, que seria justamente o avô do Renato, que é o meu primo de segundo grau. Esse avô dele é o Martinho, né, mencionado aí na sua descrição, né? Sim. Ele era um dos filhos do Gaetano, né? E que tinha algumas informações adicionais já, principalmente essa questão da varíola, que acabou levando a algumas das esposas do Francisco Poli, que é o que veio da Itália para cá, né? Então ele tinha muito mais história em relação a esse ponto
E esse cordão de ouro era uma desses relatos, né, que ficaram guardados por ele e foram transpassados para mim. E agora que o senhor tomou conhecimento, então, seu Jurandir, dessa história? Inclusive, ele também, nessa história de Sim. Mercê, passou essa fase difícil, né? Essa inquietação. Também o Renato, né, que é Mercê Filho, né? Também comentando antes que ele passou também por essa situação. Foi muito interessante. Nós tivemos caminhos diferentes, né? Porque o Renato vinha levantando a história da família de um lado e eu por outro, já há um bom tempo. E através de uma ferramenta que a gente utiliza, uma ferramenta que está disponível na internet, a gente acabou se cruzando, né? Porque parte da documentação e das fotografias que ele tinha eram as mesmas que eu tinha. E isso chamou muito a atenção dele. Pô, como é que eu achava que eu era único e tem uma outra pessoa que tem parte dessa informação? E a gente acabou se conhecendo por aí. E aí que a gente acabou trocando muita informação. Muito bem. Gente, agradecemos a presença de vocês. Foi um registro da família Poli. E a gente registra aqui que o Zé Carlos, que é irmão do seu Jurandir, está nos acompanhando nesse momento, a partir de Poços de Caldas, pela internet. Quer mandar um abraço para ele? Fique à vontade, seu Jurandir. Ô, meu irmão, um abraço para você aí. Aí, a família Poli. Estamos contentes de você estar também participando. Legal, tio, bacana, boa iniciativa. Um abraço, Zé Carlos, um abraço aí a todos de Poços de Caldas, essa belíssima cidade do sul de Minas Gerais. Bem, o senhor gosta de boa música italiana, seu Jurandir? Eu gosto. Então a gente tem aqui uma homenagem para fechar, agradecendo a família Poli, ao seu Ricardo Sérgio, ao seu Jurandir Poli. A gente fecha com a Mafalda Minotti trazendo Dio Come Ti Amo. Obrigado, gente. Bom dia para vocês.